Boa noite a todos, meus irmãos queridos. Boa noite, Boa noite, Serginho. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o Evangelho no nosso lar. Estamos aqui para estimular vocês a fazerem o Evangelho no lar, porque é realmente muito importante. Traz muita luz para nossa casa, traz Jesus para mais perto de nós. Então, se todos tivessem essa consciência, com certeza fariam mais o Evangelho. Já pensou, meu amigo, se todos no Brasil, todos no planeta, né, tivessem a consciência de fazer o Evangelho na casa? Viveríamos num mundo, né, muito melhor. Muito melhor. Então vamos começar a noite de hoje com o Serginho lendo o nosso livrinho aí. Depois vamos fazer a nossa prece. Se chama Vida Feliz. É psicografia de Divaldo Franco e pelo Espírito Joana de Ângelo. Vamos lá. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não ferir. A tua, talvez, não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Perceba para o momento próprio, no qual possa dignificar e erguer quem caia ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Esse texto aqui me lembrou uma coisa bem interessante, né? Seja seu sim, sim, seu não, não. Né? Mas sem amor no coração, né? Esse sim, sim, não, não pode ser complicado. Pode ser complicado, né? Então, uma das virtudes que a gente tem que agariar, né, é a pureza de coração. E a pureza de coração, ela está exatamente em a gente falar as coisas, né? Dizer as coisas, mas de forma amorosa, de forma para ajudar a compreensão. Então, que a gente fale sempre dessa forma, né? Sempre adequada, nunca querendo ser acima de alguém, né? Se impor a alguém. Sempre querendo ser o dono da verdade, dono da né? verdade, exatamente. Porque tem muitos de nós que têm o costume de querer ser o dono da verdade sempre, né? Aí esse dono da verdade vem a partezinha final ali, né? Que ela diz, nem sempre o que você acredita que é verdade será. Eu costumo brincar muito com os amigos, né? A Mônica sabe disso, que a gente só vai saber se acertou quando a gente desencarnar. Que a gente às vezes acha que está fazendo certo. Se esforçando para estar do lado de Jesus, mas às vezes a certeza a gente só vai ter mesmo quando a gente desencarnar. É isso. Então, depois dessa mensagem, vamos refletir sobre ela bastante, que é uma mensagem bem profunda, né? E vamos agora fazer a nossa prece para a gente poder começar o nosso culto. Já começamos, né, com as reflexões, mas agora para a leitura do nosso Evangelho. Então vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e trazer para a nossa mente a imagem do nosso Cristo querido. Imaginar Ele de braços abertos, nos esperando para aquele abraço gostoso. Imaginar a sua luz jorrando sobre o nosso lar e que este momento de culto cristão seja um momento realmente que traga muita reflexão para a nossa família. Um momento em que a gente tenha realmente ouvidos de ouvir, que a gente pense nas nossas atitudes, que a gente consiga trazer para dentro da nossa casa a paz, a harmonia, o perdão, e sempre fermentar o amor. Então, em nome de Maria, nossa Mãe querida, que está sempre conosco, de Jesus e de Deus, nosso Pai, iniciamos o nosso culto cristão e a leitura do nosso Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para o Evangelho. Vamos para o Evangelho. Então, abriu o Evangelho, segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 4,
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a encarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma da que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Este é o item 18 do capítulo, gente, eu esqueci de falar. Então, esse item, ele é importante porque a gente estava falando da importância da família, né? E a gente vê que ele vem reforçar que quando há amor, quando há afeição, mesmo depois do desencarne, os seres afim, né, que tem aquele amor no coração, eles acabam se reunindo na pátria espiritual, acabam buscando uns aos outros. Na verdade, não se separam, né? Não se separam, porque o pensamento está ali, né? Ele fala ali que também voltam a reencarnar junto, às vezes, para poder seguir, né? Então, não há uma separação. Reencarnar não separa ninguém, né? Não tira amor de ninguém do plano espiritual. Mas a gente precisa reencarnar. Porque é assim que a gente evolui, assim que a gente progride. Assim que a gente progride. Que a gente pode até estudar muito lá no plano espiritual. Pode estudar, né? Trabalhar, aprender. Pode, sempre. E faz, né? E faz. Mas quando a gente vem para a Terra é que a gente testa se realmente no corpo físico o espírito aprendeu, consolidou realmente aquela virtude. É aquilo que a Áurea sempre fala, né? Se ele consolidou aquela virtude, se ele adquiriu aquela virtude que ele tanto se esforçou lá no plano espiritual. Então, por isso que essa separação momentânea, né? A nossa vida é no plano espiritual, a gente não pode esquecer isso, né? E outras fatalidades também sim, né? Ele está dizendo aí, a gente vem às vezes reencarnar junto para voltar à lei do amor, né? Essa lei do amor também às vezes é necessária. Ela foi interrompida em algum momento, a gente volta para a tela de novo. Não quer dizer que aquele espírito a gente
tenha esse amor que a gente tem pelos outros, mas a gente tem o amor que Deus tem por todos nós. É isso que é o mais importante, entendeu? Do querer bem, né? Do querer que o outro progrida, que o outro siga em frente. A gente sabe que Deus é só amor, né? É só amor. E que nós fomos criados para o amor e pelo amor. E quando a gente se afasta desse amor, aí vem a dor, né, Serginho? Vem a dor. E essa dor, muitas vezes, né, que afasta as pessoas. E essa dor precisa ser acertada, né? Precisa ser... como ele falou, aquele laço de amor, ele precisa ser refeito. E ele sempre é refeito quando a gente vem junto com aquela pessoa e a gente vê se realmente convivendo junto com aquela pessoa, a gente consolidou essa afeição. Né? Então, a reencarnação realmente é uma bênção. É uma bênção de Deus, porque a gente esquece, pelo nosso estágio evolutivo que a gente vive, né? A gente esquece tudo aquilo que a gente já fez, de não bom, vamos dizer assim, né? E a gente vem novamente, por misericórdia divina, recomeçar, fazer diferente, tentar fazer diferente, acompanhado daqueles que estão conosco. Tem mais alguma coisa? E os que ficam de retaguarda também, se não reencarnam nessa vida, eles ficam nos ajudando, nos amparando. Porque ele fala aqui que o amor, nunca deixam de estar unidos pelo pensamento. Pelo pensamento, eles estão nos ajudando, eles vêm junto, né? Quem quiser saber mais sobre isso, né, tem vários livros da Dona Ivone do Amaral Peixoto que fala sobre isso. Ivone do Amaral Pereira. Desculpa, mãe. Nada, que isso. É muito importante a gente entender isso, né? Porque a nossa vida é no plano espiritual. A gente precisa entender isso. E a gente traz toda a vivência, cresce e pensa que a gente está no material. Temos que tirar isso, né? Precisamos entender que é o espiritual. Nós não somos do material. Por isso é importante sempre a gente estar exercitando os valores do espírito. Do espírito, beleza? E não os da matéria. E não da matéria. Não é que a gente deve esquecer o corpo não, tá, gente? Porque o corpo é o nosso instrumento para agir aqui na Terra. Não é isso? Se a gente não tem que cuidar cuidar dele, do corpo. se não cuidar dele, mas exercitar também, os valores do espírito. Também, sem sofrimento. A gente poderia ficar falando, né, a noite inteira, mas não temos esse tempo. Então vamos fazer a nossa prece final, vamos agradecer por este momento, agradecer por estarmos aqui, agradecer por essas palavras, por esses ensinamentos que chegaram através do Evangelho. E que Jesus, nosso Mestre amado, que está sempre conosco, que nós consigamos nos elevar para também estarmos sempre com Ele. Que exercitemos essa prática do Evangelho cristão nas nossas casas, buscando trazer esses espíritos amigos, fomentando sempre o amor, a compreensão, a harmonia, a paz, o perdão, e que consigamos a cada dia refletir sobre as nossas ações, buscando ser cada dia um pouquinho melhor. Então, muita paz para todos. Jesus, Maria e Deus, nosso Pai, nos ampare sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos já beber nossa aguinha, né? Fluidificada aqui. Já agradecendo com paz e bem, paz e luz, paz.